Mais uma vez, boa noite, graça e paz para quem chegou depois. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus. Lucas capítulo 18. Vamos meditar numa palavra do Senhor aqui. Obrigado, Deus abençoe. Todos encontraram? Amém? Levante sua Bíblia para mim. Para eu ver. Levante sua Bíblia. Amém. Graças a Deus. Levanta seu iPad aí. Quem está com iPad? Notebook. Então desligue em nome de Jesus. Desligue seu celular. Pastor, ele não é chato. Ele só é incompreensível às vezes com essas coisas. Né? Tem muito culto. Tem irmão lá em cima e fica querendo filmar para eu ver. Os irmãos aqui embaixo com o celular ligado, passando mensagem na hora da palavra. Aí nada muda na vida, ele troca de igreja. A igreja Shekinah não é bênção. Por que uns são abençoados e outros não? Por que Deus usa uns e outros não? Deus não faz exceção de pessoas. Mas Deus usa quem está ligado. Deus usa quem está disponível. Deus usa quem está pronto para receber. Amém? Então, vem para a igreja, vem com o intuito de estar orando, de estar buscando ao Senhor. É uma bênção nós estamos aqui essa noite. Eu louvo a Deus. Amém? Pela sua vida, por cada um que está aqui. Vamos meditar aqui em Lucas 18, diz assim, a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos teus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Versículo 9. E disse também essa parábola que a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com estes publicanos, como este publicano, jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos que este desceu, justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Você gravou o último versículo, tenho certeza que especialmente, não foi? Vamos voltar lá no primeiro. Orar sempre, nunca desfalecer. Diga com o seu irmão orar sempre.
e nunca desfalecer. Amém. Graças a Deus. Minha oração é que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode guardar sua Bíblia, se quiser. Essa palavra, ela nos remete a 2 pontos distintos. O primeiro ponto, Jesus traz uma parábola de um juiz, que ele mesmo dizia que ele não temia nem a Deus e nem aos homens. E é verdade, quando o homem não teme a Deus, ele com certeza não teme o homem também. Quando o homem perde o temor a Deus, ele não tem limite na vida dele. Ele perdeu o temor de Deus, ele perde os parâmetros do ser humano. Ele começa a viver pela ciência, pela lógica, e o final dele é triste. Mas nós vimos esse exemplo aqui de um homem, um juiz de uma cidade, onde ele mesmo dizia, não temo nem a Deus nem aos homens. E havia outro personagem, uma mulher, uma viúva, que molestava esse juiz, pedia, clamava, implorava que esse juiz fizesse justiça para com a viúva. E a Bíblia diz que esse juiz, sendo injusto, sendo iníquo, ele fez justiça para aquela viúva. E o Senhor Jesus diz, muito mais o nosso Pai, muito mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Ele traz outra palavra, outra parábola, retratando duas pessoas, um fariseu e um publicano. E o fariseu, enquanto em frente à igreja, ele se declarava santo. Em frente aos irmãos da igreja ali, ele falava que ele não era adúltero como o outro irmão. Muitas vezes, ele declarava que era fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, ele era fiel a Deus em tudo. Mas é verdade que o publicano era o contrário dele, batia no peito e falou, Senhor, tenha misericórdia, porque eu sou pecador. Porque este homem esse que se exaltava, queria justificar a si próprio. Meu irmão, a hora que o homem tenta justificar a si próprio, ele tenta condenar alguém. Quando o homem tenta justificar a si próprio, ele tenta condenar a Deus. Então eu quero falar sobre essas 2 parábolas aqui, que Jesus traz através de Lucas, onde a primeira, orar sem desanimar, orar sem esmurecer, orar sem desistir, que a sua vitória vai chegar. Esses dias me mostraram um vídeo no YouTube, esses dias agora lá em casa, e eu gravei muito aquilo no meu coração, algo que aconteceu com uma família de crentes. Uma menina de 12 anos escreve lá para o Celso Portioli, pedindo uma casa para os pais. Isso aconteceu agora no final do ano, mas eu assisti esse vídeo essa semana, e ali aquela menina de 12 anos, na época, hoje tem 14 anos, há 2 anos e pouco atrás, ela escreveu a carta. E todos os crentes, todos os vizinhos, os amigos, falavam com ela assim, você está perdendo seu tempo. São milhões de cartas que vão chegar até o Celso Portioli. São milhões de cartas que precisam de uma coisa, precisam de resolver um problema. E essa menina de 12 anos escreveu essa carta, e ela dizia agora na realização do seu sonho, que ela nunca desistiu de orar pela sua carta. Esses 2 anos e pouco que demorou para acontecer, a carta chegar até a mão de Celso Portioli, diz que ela orava. Eu vi ali o Celso Portioli chorando com a carta e com a intensidade de fé daquela criança. Onde o pai, a mãe e 2 filhas moravam em um cômodo. 3 filhos, 3 filhos moravam em um cômodo, e sem reboco, sem nada, mas firmes na promessa de Deus, fiéis na palavra de Deus, honrando o nome de Jesus Cristo. Meu irmão, Deus, Ele é o maior interessado em abençoar a minha vida e a sua vida. Deus é o maior interessado em fazer justiça a seu favor. E quando eu ouvi aquele vídeo, ela falando que 2 anos e pouco orando pelo Celso, orando para que Deus colocasse a carta na mão dele. Eu acredito que são milhões de cartas, com certeza.
Acredito que 2 anos se passaram, mais de 2 anos, a justiça chegou, a bênção chegou na vida daquela família. E foi tão tremendo assim que foi uma mudança radical, radical. Mas até o final, que a casa estava pronta, o tempo todo saiu da boca deles palavras de louvor a Deus. Às vezes, meu irmão, as bênçãos estão prontas para chegar na tua casa. A bênção, ela muitas vezes aos nossos olhos demora, como diz aqui a palavra, ainda que tardio, Deus não fará justiça com a tua vida, para a tua vida. Ainda que tardio. Muitos falam no popular que Deus tarda, mas não falha. Deus, para mim, Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Se Ele já tinha determinado, muito antes da minha vida e da vida sua, de Adão e de Eva aparecer no mundo, Ele tinha determinado um tempo para cada coisa, e tudo que Ele fazia, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, do versículo 2 em diante, 3 em diante, que era bom. Deus não fez você, meu irmão, para ser ruim. Deus não fez você para ser derrotado. Você pode ter andado por caminhos ruins, por caminhos de derrota, mas Deus está te trazendo para um caminho de vitória e um caminho justo na presença dEle. Quem acredita nisso que eu estou falando? É o Espírito Santo que está ministrando no seu coração isso. Quando nós levantamos a nossa mão para fazer justiça, nós já erramos. Porque Deus não nos colocou sobre juiz nesta terra, e Deus não nos colocou sobre juiz sobre nenhuma vida, irmãos. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, aquele que te persegue, meu irmão, vai ver a vitória sobre a tua vida. Quando nós colocamos diante do Senhor as nossas pendências, as nossas dificuldades, as injustiças que muitas vezes batem na tua vida, na tua porta, eu quero falar que quem julga a tua causa não é você, não é o seu pai, não é o pastor, mas o próprio Deus se faz juiz na tua presença. O próprio Deus te levanta a seu favor. Quando nós vimos que, ainda que um juiz não tema Deus, não tenha reverência com Deus, não tenha temor ao homem, porque ele se julga o dono. Tem muita gente se julgando o dono da razão. Tem muita gente se julgando o rei. Como dizem, parece que está com o rei na barriga, não tem essa expressão? Não é mesmo? Mas, meu irmão, mas não tem essa. Quando Deus quer chamar o homem para o conserto, Ele chama sem pedir opinião. E quando a Bíblia diz em Provérbios que quando Deus estiver tratando com alguém, não alegre o teu coração para que a mão dele não volte contra ti. Então a justiça de Deus vem, nós temos que colocar diante do Senhor as nossas causas, como diz o livro do profeta Ezequiel, apresentar diante do Senhor as nossas causas, ir até o tribunal de Deus, colocar diante do Senhor aquilo que você tem passado, a afronta que você tem passado, o problema que você tem enfrentado, seja com seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com o seu vizinho, com o inquilino, com o porteiro do prédio, seja com o seu patrão, seja o que for. Já chegaram irmãos, quantas vezes para mim, pastor, eu não estou aguentando o trabalho ali, então uma perseguição porque eu converti, uma perseguição porque eu não participo mais do escândalo, eu não participo mais do esqueminha que eles têm. Eu falei, fique tranquilo, porque Deus vai tirar alguém de lá. Se for você, Ele vai te colocar no lugar de destaque. Porque nós não temos a razão. Não é verdade? Mas se Deus está te tirando de lá, é porque Ele vai te colocar no lugar melhor. Quem está entendendo de glória a Deus? Amém? E Deus também pode tirar o outro. Deus pode, meu irmão, Ele faz o que Ele quer, Ele pode fazer. Mas importa que nós, o quê? Não venhamos desanimar dos nossos propósitos. Não venhamos desanimar no início do ano. O ano nem começou, então eu convido você, vá devagar, mas não pare no caminho. Ande. Corra quando pode, mas continue caminhando, não proste, não desfaleça tuas forças, não deixe teus joelhos vacilar na presença do Senhor. Está de mau humor, não está bem com você mesmo? Eu falo muitas vezes isso aqui, vai dar uma volta, veste a melhor roupa e dá uma volta no bairro, levante a cabeça a tua autoestima, meu irmão, minha irmã.
Se nós formos alegrarmos só nas vitórias, só nas horas boas, nos momentos que tudo é favorável, nós nunca seremos um adorador a Deus. Nunca. Porque Deus não vê adorador na hora que as coisas estão todas favoráveis. Deus vê adorador na hora que o barco está afundando e ele clama ao nome de Jesus Cristo. Ele clama porque ele não recorre, não é José e nem a Maria, ele recorre a Jesus de Nazaré. Aleluia. Meu irmão, toda hora tem uma injustiça tramando contra a nossa vida. A todo instante tem alguém querendo tomar o seu lugar. A todo instante tem alguém de olho no que é seu. Alguém lá em Padre Paraíso falou comigo assim: eu não tenho nada, eu sou o menor da minha casa. Falou dessa forma: eu sou o mais simples e todo mundo tem inveja de mim. Eu falei: você pensa que não tem nada, você tem algo que eles nunca vão ter se não converterem ao Senhor Jesus Cristo. Você tem um Espírito Santo que brilha na tua vida, que te dá guia, que te dá exemplo, que te dá sabedoria, te dá palavras de vida eterna. Aleluia. É verdade. E quando nós colocamos diante do Senhor as nossas causas, as nossas petições, a Bíblia diz que nós devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos vigiar. A palavra oração aparece na Bíblia mais ou menos 750 vezes. Mas o poder da oração é muito grande. Enquanto a palavra fé aparece em torno de 750 vezes fé e 500 vezes a palavra oração. Mas Jesus ele fala que nós devemos vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Os pratos são ofertados. As dificuldades às vezes vêm e vem um prato que não é de Deus para tentar enganar o povo. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele transforma em anjo de luz, para que, se possível, enganar. Então tem uma preposição, se possível. Porque aquele, meu irmão, que anda em comunhão com o Espírito Santo, ele não é enganado pelas obras da carne. Ele não é enganado pelas obras do inimigo. Porque nem tudo é inimigo também. Muitas coisas vêm pela carne. E a Bíblia diz que nós temos a luta diária. Nós temos a carne milita contra o Espírito, porque a carne entende as coisas da carne. E esses dias parece que a carne está mais aflorada. Não é verdade? Anda na rua, as meninas estão seminuas. Anda na rua, os jovens estão todos saradões, querendo mostrar os seus tríplices e bíceps, né? E ícides total. É verdade? Mas, meu irmão, a gente tem que estar ligado naquilo que Deus quer. Porque a bênção pode estar próxima da sua vitória. Ou melhor, a sua vitória pode estar próxima da bênção de Deus. Essa família me impactou muito, assim, quando eu vi aquilo ali. Porque nós oramos muitas vezes um ano. 2013 passou, não consegui, vou passar para outro objetivo. Meu irmão, tenha um alvo na tua vida e não desista dele. Mudou o ano, o calendário, mas não mudou a promessa de Deus, nem mudou Deus na sua vida. O mesmo Deus que fez a promessa há 5 anos atrás, é o mesmo Deus que está trabalhando para ela chegar na tua vida. O mesmo Deus que fez uma promessa para você há 10 anos atrás, não importa o tempo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não perca, meu irmão, o objetivo, não perca o foco da tua vida. Não perca. Sabe o que eu vejo aqui reunido essa noite? Eu vejo aqui um grande exército. Eu vejo aqui, meu irmão, homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Está precisando colocar para fora o que Deus já tem entregado nas tuas mãos. Começar a queimar os capetas que andam neste bairro. Começar a queimar os demônios que andam neste bairro. Levantar com autoridade. E não estou falando para você escandalizar o evangelho e parar na praça e ficar gritando, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que você, em comunhão com o Espírito Santo, você já é uma brasa viva andante nesse bairro. Vão olhar para você e vão falar assim: ali o homem de Deus, ou é diferente, é diferente. Quem está entendendo? Dê glória a Deus. Quantas vezes a gente passa as lutas, né, pastores? Pastor Eduardo, pastora Patrícia, pastor Marquinho, passa a luta. Mas sabe por que eu fico tranquilo e fico de pé? Porque antes de qualquer coisa chegar até mim, tem que passar pelo meu Deus primeiro. Só chega com a aprovação de Deus. E você precisa ter essa confiança na tua vida. Você precisa ter essa confiança na tua vida.
Você precisa ter esta fé sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, se um iníquo está fazendo justiça nesse país, quanto mais Deus não vai fazer justiça sobre a tua vida. Não é mesmo? Olha, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. De repente você está querendo apavorar Deus. Meu irmão, Deus está muito tranquilo, Ele não vai apavorar. Pode clamar que Ele vai ter ouvidos para ouvir. Porque o nosso Deus, Ele tem ouvidos para ouvir. Ele ouve. E Ele fala. E quando você não aguentar, Ele te pega pelos braços. Ele te acalanta. Ele pega e chama pelo teu nome. Você tem um nome para Ele. Você tem nome. Deus não chama nem pelo apelido. Sai fora disso. Deus chama pelo nome. Nome, você tem nome. E ele ainda completa com Isaías 43, tu és meu, tu és minha. Eu te amo. Permuto reinos por ti. Se passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Se passares pelas águas, elas não te submergerão, porque eu sou contigo. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo eu, quem pode impedir? Nós temos que ter certeza, pastora Patrícia, que Deus age a nosso favor. No tempo certo, Deus vai levantar a seu favor. No tempo certo, Deus vai levantar a nosso favor. No tempo certo, Deus vai levantar você e colocar no lugar de destaque. Talvez a perseguição na sua família. Talvez a perseguição seja na própria casa. Porque muitas vezes a nossa luta começa em casa. A luta no trabalho. É o mais discriminado lá porque é crente. Não participa das coisas erradas de lá. Mas fica tranquilo. Aquele que te chamou é aquele que vai cumprir toda a promessa na sua vida. E não adianta nós queremos falar assim, nós somos justos. Não. Meu irmão, justo é só o Senhor. Até aquele jovem diz assim, olha, bom mestre. Jesus falou com ele assim, por que me chamas bom? Bom é o Pai. Falando para o jovem rico. Muitas vezes nós queremos justificar nós mesmos. Mas eu não fiz aquilo, eu não fiz e tal. Meu irmão, Deus sabe que você não fez. Se fez, conserta. Mas se não fez, Deus sabe que você não fez. Eu não participei daquilo. Não justifique. A Bíblia fala que o próprio Deus, o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos justifica. Você não tem que provar nada para ninguém. Você, meu irmão, não tem que provar nada para ninguém. Deus é que te chamou, Deus que te coloca no lugar que Ele quer. Foi Senhor. Te falar que é mais santo do que o outro também, é o caso do fariseu. Batia no peito, isso é dentro do templo. Não é porque eu sou mais santo do que fulano, eu sou mais santo. E a Bíblia diz assim que nós devemos olhar o nosso, muitas vezes olhamos o cisco do irmão e esquecemos da nossa trave. Olhamos o cisco lá e esquecemos do cavaco que está dentro do olho. Aquele popular diz, né, que o dedo aponta para um lado e tem três apontando para cá, né? É isso? O fariseu, ele falava, eu faço isso, eu sou santo, tal, eu não peco. Mas Romanos 3 diz que todos pecaram. Todos. Ele não falou que judeu, fariseu, ele falou que todos pecaram. E destituídos, lançados foram da glória de Deus. Romanos, mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se nós somos alguma coisa, não é porque nós somos melhores do que lá fora, não. É porque o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. É porque o Senhor nos fez capazes de estarmos aqui na presença dEle.
O Senhor nos fez capaz de entendermos o chamado dEle. Como é duro. Como é duro quando nós deixamos o nosso coração ser cauterizado, ser tomado por ódio, por angústia, por rancor ou por vaidade. Irmão, mas eu louvo a Deus, você está aqui, que nós estamos aqui, porque Deus um dia transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Por isso você está aqui essa noite. Só glorifique a Deus, só glorifique a Deus, só agradeça a Deus, e coloque diante dEle as suas necessidades, as suas petições. Deus, com certeza, este ano fará novas coisas sobre a tua vida. Este ano Deus fará novas coisas sobre esta igreja, em nome de Jesus Cristo.